Bom dia, amigos, bom dia, amigas da TV Sonic, da TV 247. Sejam bem-vindos ao Jornal do Meio-Dia. Hoje é 17 de fevereiro de 2019. Bem-vindos ao 48º dia do governo Bolsonaro. Bom dia, Leão Geraldo de Carvalho. Muito obrigado. Bom dia a todos, vamos chegando. Essa é a TV Sonic, é a TV de bolso, é a TV que existe no celular, que é um satélite da grande TV 247. Como eu estava dizendo, hoje o governo Bolsonaro completa 48 dias. Esse governo não resistiu a 10 dias de notícias de um só jornal. Olá, Adriana Rosa, bom dia, seja bem-vinda. No dia 4 de fevereiro, a Folha publicou a primeira reportagem sobre a farra das candidaturas laranja, em Minas Gerais. Olá, Lilian Freitas, tudo bem aí? Essas carinhas parecem laranja também. Olá, Célio Dantas, Luiz Carlos, bom dia. Adriana Rosa, bom dia. Aroaldo de Jesus, Célio Dantas, muito obrigado a todos. Bruna, cadê a Bruna? A Bruna, câmera, bom dia também para você. Sejam bem-vindos, se acomodem aqui na nossa TV de bolso, aqui no nosso pequeno auditório. Como eu estava dizendo, no dia 4 de fevereiro desse mês, a Folha começou a publicar a história da Farra das Laranjas. Só a Folha. Começou com o episódio de Minas Gerais, depois foi para o episódio do Gustavo Bebiano, em Pernambuco. No dia 14, a crise já estava desestabilizando o governo. Tudo parou. Todo o governo. Olá, Jussara Ferrão, bom dia, Bana, bom dia a todos. E todo o governo passou a trabalhar em função dessa crise. Olá, Bruna. Todo o governo passou a trabalhar em função dessa crise, né? Desde a publicação da primeira denúncia, o governo não soube como reagir. O primeiro-ministro das Laranjas, esse Marcelo Álvaro Antônio, ficou exposto ao bombardeio da Folha, sem ter ninguém para defendê-lo, teve que se virar sozinho. Mas isso foi só o começo. A coisa ficou quente mesmo, com a manchete em que a Folha informou que 400 mil reais tinham ido para uma candidata laranja em Pernambuco, autorizados pelo ministro Gustavo Bebiano. Isso faltando 3 dias para a eleição. Foi manchete da Folha. Isso aí, então, colocou o governo nas cordas. A bomba estourou ao lado da porta do gabinete presidencial. Envolvia o chefe da campanha presidencial. Então, o risco de contaminação era evidente, pior que infecção hospitalar. O governo, mais uma vez, não soube como reagir. O porta-voz sumiu. Bombeiros, incendiários apareceram e começaram a brigar. Havia mais bombeiros, mas o incêndio era enorme, grandes proporções. E quem deveria apagá-lo? O presidente da República estava no UTI. Olá, Alexandre Gasparotti, boa tarde para você também.
Quem deveria apagar esse incêndio, né, era o presidente da República. Estava no UTI, mas era o presidente. Para ajudar, o presidente, para ajudar a resolver, a debelar a crise, o incêndio, em vez de chamar alguém do governo, o presidente, esse presidente pé de chinelo, chamou o filho Pitbull como parceiro. Esse filho a quem ensinou a tirar aos 5 anos de idade. Olá, Neemias. Bom dia para você, Cida Cunha. Aí, quando a dupla Bolsonaro e o filho Pitbull começou a agir, piorou ainda mais. Piorou ainda mais. Aí ficaram claras as marcas de um governo desmilinguido. Bebiano fica, Bebiano sai, ninguém sabia quem resolvia o quê. Todos os generais foram chamados. Teve aquela foto do pé de chinelo. E nada se resolvia. Um governo de baratas tontas. Ninguém tomava decisão. Deputados do PSL pediam a cabeça do Bebiano. Rodrigo Maia queria que Bebiano continuasse porque podia atrapalhar a reforma da Previdência. O governo parou por causa disso. Demonstrou que não tem nenhuma habilidade para resolver crises. A condução da crise foi catastrófica e caótica. Olá, Meire Marques, bom dia para você. Durante a campanha do ano passado, todo mundo se lembra, Bolsonaro jurou a folha de morte. Que era uma fábrica de fake news, que ia cortar as verbas oficiais para a Folha. Ameaçou de tudo. Mas, como se viu na primeira oportunidade, ele sucumbiu ao jornal. Ele não percebeu que isso que ele fez, nisso tudo, ele deu razão à Folha. Porque entre a versão do seu ministro, do seu aliado, que sustentava que não tem nada a ver com isso, e afinal de contas são denúncias de jornal, ainda não tem nada provado na justiça. O Bolsonaro preferiu dar razão à Folha. Então a Folha deixou de ser fake news, ele acredita na Folha. É isso que esse episódio mostrou. Bolsonaro deu credibilidade à Folha. Bolsonaro agiu como um elefante em loja de cristais. Ele jogou o seu ministro mais fiel, aquele que começou a campanha com ele, aquele que acreditou nele, aquele que não era o que estava provocando vexames. Claro, provocou esse escândalo aí. Mas, como todo escândalo que sai em jornal, Bolsonaro podia ter dito, não, a Folha é fake news, vamos esperar a investigação. Não, ele foi para cima do ministro. Depois de 48 dias de governo. O que isso mostrou aos aliados? Que ele é um perigo. Ele é um perigo para os próprios aliados. Não respeita nem quem está ao lado dele. E o que ele vai fazer agora? Ô, Meire, uma marchinha, muito obrigado.
E o que ele vai fazer agora com o outro ministro das Laranjas? O Marcelo Álvaro Antônio. Também não tem um laranjal em Minas? Por que ele derrubou só o Bebiano? Aliás, derrubando o ministro de Minas, ele mais uma vez também vai atender a Folha. Andrews Ribas, bom dia, Andrews Ribas. Ele também vai atender a Folha de São Paulo. Finalmente, ainda bem, né? O presidente reconheceu que a imprensa não é fake news. A Folha deu de manchete, Gustavo Bebiano fez essa... cometeu essa ilegalidade em Pernambuco, acreditou e culpou o cara, né? Será que realmente... Bom, esse caso do vazamento com a Globo, parece que houve um encontro. Olá, olá, Diva Cortês, de São Vicente, bom dia. O Gustavo Bebiano foi visto conversando com algum executivo da Globo. Mas ninguém sabe o que ele conversou com o executivo, né? Seria muito absurdo. Olá, Eduvaldo Marcos de São Bernardo. Seria muito absurdo o ministro do governo denunciar o governo para a Globo. Só se ele fosse um kamikaze. Olá, Maria Anísia. Só se ele fosse um kamikaze. O ministro vai denunciar o governo para a Globo. O que ele ganha com isso? A Globo derruba o governo e ele cai junto com o governo. Então não tem nenhuma lógica nessa acusação do Bolsonaro. O Bolsonaro derrubou o Bebiano porque esse é o estilo dele. Ele não respeita ninguém. Ninguém. Pode estar perto dele, pode estar longe. Ele é um cara frio, calculista, fascista. Ele não tem sentimentos. Ele não tem emoção. Se o seu ministro foi denunciado pela Folha, tinha que esperar, né? A Polícia Federal apurar, a Justiça operar, e etc. Dessa maneira que ele fez, deu uma demonstração de agressividade inútil, gratuita, com seu governo, criou um clima de insegurança para todos e foi uma boa lição para aqueles que acreditavam nesse ex-capitão. Eu disse desde o início da campanha, não deveria nem ter sido admitida a candidatura dele. O TSE deveria ter brecado com todos os processos que ele já tinha no seu currículo. Depois foi crescendo essa candidatura. Em 48 dias já está se vendo, primeiro, que não há nenhum projeto. Segundo, que existe um passado muito suspeito nessa campanha. Essa campanha ainda está para ser investigada. O TSE não começou a investigar, nem poderia, nem sabe como. Isso é uma investigação que tem que ser feita pela Polícia Federal. Mas com toda a autonomia, não a Polícia Federal. Não se sabe se a Polícia Federal tem autonomia, porque o ministro da Justiça, a quem está subordinado à Polícia Federal, é comandado por Sérgio Moro. Olá, Angelita Salles.
Muito obrigado pela sua audiência. E nós sabemos como o Sérgio Moro manipulou o processo do triplex do Lula. Nós sabemos como o Sérgio Moro aceitou ser ministro da Justiça, o primeiro ministério criado no Brasil, depois de ter colocado Lula na cadeia sem provas, e com isso o alijou da campanha. Todas as pesquisas mostravam quem o Brasil queria. O Brasil queria Lula. Era o primeiro colocado. Quem era o segundo? Era o capitão. Olá, Paulo Sérgio Medeiros, bom dia para você também. O segundo nas pesquisas era o capitão. Eliminado Lula, ganhou o capitão. Isso é que mostravam todas as pesquisas. Mas tem o seguinte, esse episódio do Bebiano, que foi chamado de bizarro pela Veja, esculhambado por toda a imprensa, quem começou tudo isso foi a Folha que derrubou esse ministro. A Folha é que derrubou esse ministro. Mas quando o escândalo, quando o governo não soube controlar essa crise e transformou esse escândalo numa crise que permanece, Brasília continua em transe, porque o governo não soube resolver isso daí. Presidente da UTI que não passa a faixa para o Hamilton, para o vice. Os generais sendo chamados para a função de bombeiro. Rodrigo Maia apavorado porque a reforma pode dançar. Eu acho que já dançou. Esse episódio não acabou. Não foi resolvido. O que o governo fez? O que o Bolsonaro fez? Primeiro reconheceu a credibilidade da imprensa. Isso foi muito bom. Ele acreditou na Folha. Demitiu o ministro por causa de uma matéria da Folha. Matéria não. Uma série de matérias. Mas ainda falta demitir outro, ministro das Laranjas. Aos quais, aliás, para parar de falar um pouco, já que estamos em pleno domingo, eu fiz uma paródia em homenagem ao ministro das Laranjas. E queria cantar para vocês, para fazer uma espécie de caderno B, né? Cantar umas paródias e daí voltamos ao hard news, ao caso Bebiano, esse caso que abalou e abala ainda o governo. O Bebiano saiu falando coisa aí, tipo, que o Bolsonaro não estava muito bem, né? Que o Bolsonaro não estava evidente, né? Você viu pela roupa que ele colocou lá, é a roupa de quem estava meio perturbado. Quer dizer, você recebe, que não era na tua casa, ele recebeu na casa do povo brasileiro, no palácio. Você recebe ministro de gravata e os recebe de chinelo Raider e calça moletom e camisa do Palmeiras falsa ainda por cima, e joga um paletó por cima, quer dizer, não está lidando muito bem com as coisas, né? Talvez o Bebê não tenha razão. Então esse episódio está mostrando as vísceras do governo, né? Para quem não conseguiu ver durante a campanha quem era essa pessoa e o seu entorno, para quem não percebeu, está percebendo agora, no 48º dia de governo. Mas vamos parar de falar mal desse sujeito e vamos rir um pouco, não é? Alô, Cláudio Cordeiro, vamos rir um pouco. Primeiro vou cantar para vocês A Laranjeira. Ô Bebiano, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu?
Foi a laranja que caiu do galho na minha testa e me mordeu. Vem, bebiano, vem, meu doutor. Não fique triste, o laranjal não é só seu. Você é muito mais laranja que a laranja que mordeu. Pam, 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 pam. Olá, Sérgio Neres de Goiânia, bom dia. Então, essa é em homenagem ao Bebiano. Tem várias, porque a laranja é o assunto do momento, né? Nonato pergunta como é que eu me sinto como palmeirense vendo o Bozo vestido com isso do palestra. Então, eu não sinto nada, eu sinto, eu acho uma palhaçada, se você quer saber. Olá, Ivana Mar, bom dia. Eu nunca morei em Brasília, Ivana Mar. Mas olha, é o seguinte, quanto à camisa do Palmeiras, eu sempre achei uma palhaçada esse negócio de usar camisa do time fazendo propaganda que está estampada na camisa. Não é? Como é que a pessoa compra uma camisa para fazer propaganda de uma empresa? Então eu acho uma palhaçada esse negócio de usar camisa de time fabricar camisa, em qualquer um. Mas não me sinto de nenhuma maneira atingido. É, todo mundo é livre para ser palmeirense, corintiano, flamenguista, tá cheio de bandido que é palmeirense, nem por isso vai ofender o Palmeiras, tá certo? Botafoguenses, saudações para você também. Então, não tem nada de ver esse negócio. Primeiro, é uma palhaçada ficar usando camisa time, claro que é um tremendo comércio para o clube, né? Ganham milhões com isso, mas quem compra eu acho, não sei, não quero ofender ninguém, mas, sabe, compro uma camisa que é caríssima, não corresponde ao valor real daquele produto, você paga, sei lá, R$ 200 por uma camisa do time com um patrocinador estampado aqui, então deveria ser só do time, sem um patrocinador. Por que eu vou fazer propaganda de uma empresa de graça? Não é? Se você sai com a camiseta do time e o nome da empresa estampado aqui, você está fazendo propaganda para a empresa, não para o time. O time não precisa de propaganda, não é? O Palmeiras não precisa de propaganda. Quem precisa de propaganda é o patrocinador. Bom, então vamos ver. Mais uma aqui, inspirada. Olá, Nonato. Você, Sampaio Correia, aqui em São Luís. Parabéns ao Sampaio Correia. Marcos Roberto, Silva Paixão, boa tarde também para você. Seja bem-vindo. Então, a outra marchinha para o carnaval inspirado na laranja é essa aqui, ó. Ei, você aí, me dá laranja aí, me dá laranja aí, parararara, ei, você aí, me dá laranja aí, me dá laranja aí. Não vai dar, não vai dar não, você vai ver, eu chamo o Mourão. Vou te espremer até você cair. Me dá, me dá, me dá, oi, me dá laranja aí. Então, essa também é a marchinha da laranja. Mas a principal, que é o Ministro das Laranjas, essa foi a primeira. Ministro das Laranjas. Ministro que fez besteira, mandando uma laranja se tratar. Deu grana dos brasileiros a uma candidata para ninguém votar. Desvia a grana só com nota fria, para oficina imprimir santinho. Mas oficina só conserta carro, ministro. Vai ter que se explicar. Quanta laranja, 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 doutor, plantada com dinheirinho do eleitor. Quanta laranja, 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 doutor, devolve a grana desviada, por favor. Olá, Conceição Maria, bom dia. Kátia Chaves, bom dia. Muito bem-vindos, muito bem-vindos. Estão gostando das marchinhas? Cláudia Corbizier, é Cláudia, desculpe, Cláudia. Paulo Sérgio Medeiros, não censurei teu nome, não. Bana, acho essa melhor. Planta laranja.
Ah, quanta laranja, né? Quanta laranja, 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 doutor. Né? Se tivesse eles Regina para cantar, seria bem melhor. A marcha do eleitor arrependido, marcha da quarta-feira de cinzas. Olha, uma que eu achei legal foi essa aqui, também de carnaval. Também de carnaval essa. Papai, eu quero, papai, eu quero, papai, eu quero tuitar. Me dá a senha, me dá a senha, me dá a senha, senão vou te matar. Toma, filhinho do meu coração, esta é minha senha, tuita de montão. Diga que eu sou um grande ser humano e manda pro inferno o Gustavo Bebiano. Papai, eu quero, papai, eu quero. Papai, eu quero twittar. Me dá a senha, me dá a senha, me dá a senha, senão vou te matar. Toma, filhinho do meu coração, esta é minha senha, mente de montão. Diga que eu sou um grande ser humano e manda pro inferno o Gustavo Bebiano. Então, essas são as marchinhas em homenagem ao Festival de Laranjas. Tomara que bombem, não é? Compartilhem, mandem as marchinhas aí para todos os amigos, todos os conhecidos, e assim vamos fazer o nosso carnaval. Porque é o seguinte, amanhã é o dia em que o Bebiano quer ver a exoneração. O Bebiano está lá em Brasília ainda, esperando ver a exoneração no Diário Oficial. Dizem os aliados que o Bolsonaro já assinou a exoneração. Bebiano quer ver a exoneração. E aí, vamos ver como ele vai reagir. A primeira reação dele foi um post falando da lealdade, né? Tipo assim, que o desleal está condenado ao inferno. Mais ou menos isso, né? Todo mundo sabe para quem foi a mensagem. Foi logo depois da notícia dos porta-vozes não oficiais, porque o porta-voz oficial ninguém sabe onde está, parece que ficou no Einstein. Será que ele era porta-voz só para cirurgia? Porque nessa crise toda não tem porta-voz nenhum. Vocês repararam? O porta-voz sumiu. O porta-voz é que teria que dizer: o senhor fulano está exonerado, não está, mas são aliados que afirmaram que sim, que Bolsonaro tinha assinado a exoneração, provavelmente com talvez um lápis quebrado, né? Uma caneta Bic enferrujada. Luiz Antônio informa que o Lauro Jardim, que é o porta-voz é o porta-voz do governo. Não é o porta-voz. O porta-voz é aquele que enfeita as coisas. E o Lauro, que eu saiba, não está enfeitando as coisas, não. O Lauro tá contando as histórias desse governo de apenas 48 dias e que ninguém vê a hora de acabar, né? Outro dia perguntaram para mim: o que você espera do governo Bolsonaro? Eu disse: espero que acabe logo. Acho que é o que todo mundo espera, né? Acho que até o general Heleno não aguenta mais. O general Heleno é ranzinza. O general Heleno é muito ranzinza. E acho que nem ele já está aguentando mais esse governo. Né? E tem o desdobramento. Bom, o que eu acho? Se o Bebiano vai fazer Brasília tremer. Você lembra quantas ameaças já teve de Brasília tremer? O Cunha ia fazer Brasília tremer, a Odebrecht ia fazer Brasília tremer. Então, esse negócio de fazer Brasília tremer é mais bravata do que qualquer coisa. Porque ele, para fazer Brasília tremer, também vai se imolar, o Bebiano. Né? Para fazer Brasília tremer,
ele vai se jogar também no abismo, não é? Então, eu acho que são mais ameaças. Sempre tem essa ameaça, não era? Aquela delação do Odebrecht não era a delação do fim do mundo? Eu achava que não era, porque quando tem assim 100 delações, é tanta coisa para examinar que acaba indo tudo para a gaveta. O que deu aquela delação do fim do mundo do Odebrecht? Mas, nada, né? Tirando absolutamente nada. Então esse negócio do Bebiano, que vai fazer Brasília tremer na segunda-feira. Olá, Aldair Massardi, tudo bem aí? Vai fazer Brasília tremer e tal, né? Não, Joel Negreiros também, bem-vindo. É um duelo, acho que é uma queda de braço e tal, né? Agora, a reação dele não precisa ser na segunda-feira, né? Porque ele vai esperar o desdobramento, não é? Olá, Jussara Ferrão. Ele, que é um advogado, ele vai esperar o desdobramento, ele vai ver como é que vai ser a repercussão na Câmara, se vai ter CPI, como é que ele vai ser envolvido, se o Bolsonaro está disposto a protegê-lo nos bastidores, através do Moro. Não é? O Moro é o ministro da Justiça. Por tudo que ele demonstrou, ele não é imparcial, ele é parcial. Ele vai defender o governo. Então, eu acho que o Bebiano, que é um cara experiente, é um lutador de jiu-jitsu, é um advogado, trabalhando no escritório Sérgio Bermudes, que é um dos mais conceituados do Brasil, ele não vai chutar o balde amanhã, quando vir a exoneração, sabe? Vai convocar a imprensa, como fez o Pedro Collor, e explodir tudo. Eu não acho que vai acontecer isso. Eu acho que ele tem cartas na manga, evidentemente que ele tem. A campanha do Bolsonaro foi plena de ilegalidades. Só a matéria da Folha com o WhatsApp já mostrou um dos lados das ilegalidades, que o TSE não conseguiu detectar. Não sei se foi má vontade política do TSE ou se realmente o TSE não teve ferramentas para detectar as ilegalidades cometidas. Foi praticamente uma campanha de lavagem cerebral, subliminar. As pessoas foram convencidas a votar no Bolsonaro sem se aperceberem disso. É isso que é lavagem cerebral, é isso que é mensagem subliminar, via WhatsApp, maciçamente, provocando efeito manada. Olha, Bolsonaro realmente está com tudo, quer dizer, e mensagens on demand, mensagens individuais, nas horas certas. Então, está para ser escrita a história da campanha, mas foi uma das mais sujas da história republicana. Não foi a vontade dos brasileiros que prevaleceu. Foi a guerra baseada em injúria e calúnia, assim como nos Estados Unidos. E esse caso dos laranjas poderá colocar a nu o que aconteceu na campanha. E é isso que deverá acontecer na semana que vem. É claro que vai ter que ter investigação do PSL. Evidentemente, porque o caso das laranjas, que é enorme, que é gravíssimo,
que pode derrubar o governo, porque pode cassar o diploma, se tiver comprovação de ilegalidades gravíssimas durante a campanha, o diploma poderá ser cassado. Não via impeachment, via TSE. Impeachment não, impeachment só é possível se referindo a episódios do mandato, não do que aconteceu antes do governo assumir. Mas tem uma coisa, a credibilidade do PSL, que é o partido do governo, já está minada. O discurso da ética, da moralidade, que o PT era ladrão, acabou. Em 48 dias de governo. Não precisou nem completar os famosos 100 dias de governo, né? Porque todo mundo espera os 100 dias, né? Não dá para avaliar ainda. Vamos ver a avaliação dos 100 dias de governo. Não, em menos de 100 dias, em 48 dias. Até mesmo quem votou nesse governo, iludido pelo discurso da moralidade, está vendo o que era. A bagunça instalada. Eles não vão conseguir aprovar nenhuma reforma de previdência, não tem nenhuma credibilidade, não tem autoridade. É um governo pé de chinelo. Aquela foto oficial com o presidente pé de chinelo, com o chinelão Raider, ao lado dos ministros que participaram desse assinte na frente daquele mural belíssimo do Di Cavalcanti. Os ministros participaram dessa ofensa aos brasileiros, posando ao lado do chinelão. Esse é o retrato do governo. Um governo sem autoridade, sem projeto, e que em 48 dias não apresentou nenhum projeto para minorar o desemprego. Um governo sério, preocupado com o país, no primeiro dia, porque teve 2 meses de transição para preparar. No primeiro dia deveria ter lançado um plano para a criação de empregos. Não se falou em emprego até agora. Só se falou em restrição de direitos, em censura, em mais armas. Nenhuma palavra sobre mais empregos. Então, além de não ter projeto fundamental para o país, que é a criação de empregos, é um governo que apodreceu em 48 dias como as laranjas dele. O governo virou uma laranja podre, não virou suco. Não virou suco. Suco é bom, suco é doce, não, virou bagaço. O governo virou bagaço em 48 dias. Essa é a realidade. Não precisa ninguém derrubar o governo. Basta os filhos. Não precisa de oposição. Olá, Kira Landim, olá, Marcos Técnico. Não precisa de oposição para derrubar o governo. A oposição não fez nada nesse episódio, até agora. Só a imprensa, aliás, só a Folha. Só a Folha entrou nisso. A outra parte da grande imprensa entrou quando o escândalo foi
Quando o incêndio, quando o Pitbull jogou gasolina no incêndio, com o seu WhatsApp dizendo que o bebê era mentiroso. Aí que a grande imprensa entrou no escândalo. O incêndio continua, está lá o incêndio. Não foi apagado, esse governo foi incapaz de apagar o incêndio. Ninguém foi capaz, nem o Posto Ipiranga. O Posto Ipiranga, então, né? O Posto Ipiranga ficou na dele. Mas é claro que isso vai afetar o grande projeto dele, que é a reforma da Previdência. Porque se não conseguir a reforma da Previdência, ele vai embora. E não vai conseguir. O Posto Ipiranga, que ficou quieto durante essa crise toda, vai embora se não conseguir fazer essa reforma. E não vai se conseguir. O Temer não conseguiu aprovar a reforma depois do episódio do grampo do Joesley. E essa reforma depois do escândalo das laranjas podres. O escândalo do PC é um escândalo no partido do governo. Escândalo no PSL, o partido que ele alugou para ser candidato. Em que condições ele alugou esse partido? Olá, Júlio Carneiro, Rio de Janeiro na área. Bano me pergunta por que esse Paulo Guedes passou a se chamar de Posto Ipiranga. Porque o Posto Ipiranga criou uma série de comerciais nos quais o mote era que o Posto Ipiranga sabe de tudo. Tem isso no Posto Ipiranga? Tem. Tem isso no Posto Ipiranga? Tem. Tem. E isso, tem pergunta lá no Posto Ipiranga. Então, tudo você pergunta no Posto Ipiranga. E o Bolsonaro, no meio da campanha, quando ele anunciou Paulo Guedes como seu ministro da Economia, ele disse que tudo de economia ele perguntaria ao Guedes. Então, Guedes seria o seu Posto Ipiranga. Porque ele confessou que não sabia nada de economia. Olha, não sabe nada de nada, aliás. Né? Não sabe nada de elegância, não sabe nada de se relacionar com as pessoas, não sabe nada de humanidade. Não sabe nada. Né? Essa que é a origem da expressão do Posto Ipiranga. Então, o que vai acontecer a partir da semana que vem, não precisa ter a bomba do Bebiano, não precisa o Bebiano explodir na semana que vem. Não vai explodir semana que vem, não precisa explodir semana que vem. Ele vai dar um tempo também. O Bebiano também não é santo, não tem santo nessa história, tá certo? Se o Bebiano era um admirador do Bolsonaro, que é um fascista, nazista, homofóbico, o Bebiano também é, tá certo? Alma gêmea. Você sabe a história, né? O Bebiano se ofereceu para ser o advogado do Bolsonaro, porque o admirava. Ué, se o Bebiano admirava esse sujeito, que é fã de torturador, que disse no impeachment da Dilma que homenageava o torturador no dia do impeachment, um absurdo. O Bebiano era do escritório do Sérgio Bermudes. Mas sendo admirador do Bolsonaro, ele tem as mesmas ideias do Bolsonaro. Então ele é também fascista, homofóbico, não é? Ele concorda com o Bolsonaro. Aliás, todos que estão lá no governo concordam com isso, não é? Não é? Quem não concorda com aquilo não aceitou participar. Mas o Bebiano foi muito mais importante, porque foi o primeiro. Ele levou o Bolsonaro pela mão para ser candidato. Foi o coordenador da campanha.
Era o cara confiável da campanha, não é? Gustavo Bebiano, advogado, não é um porra louca como esse ex-capitão aí, incendiário, com aquele cabelinho à la Hitler caído na testa. Só que eles são iguais. Então o Bebiano também não é santo, evidentemente que não é santo. Isso aí que a Folha publicou, se fosse mentira, ele diria, vou processar a Folha, mas ele não vai processar a Folha, é ou não é? Não é? Não, vocês ouviram ele dizer, vou processar a Folha? Que sempre a reação é essa. Eles estão mentindo, vou processar. Não, não vai processar a Folha, o Bolsonaro não vai processar a Folha, ao contrário. Ao contrário, o que ele fez demitindo, exonerando o Bebiano foi dar razão à Folha no episódio. Não deu razão ao seu ministro, ao seu aliado, ao seu nazista, ao seu fascista que pensa como ele, ao seu homofóbico. Ou vocês acham que o Bolsonaro deixou de ser tudo isso ao ser presidente? Claro que ele continua sendo homofóbico. É, claro que ele continua sendo misógino. Continua sendo um cara violento. Ele fala em metralhar. O primeiro ato dele foi liberar as armas, a mesma coisa que o Hitler fez. Não é à toa. Esses paralelos não são coincidências. Essa turma do Steve Bannon quer o nazismo a nível mundial. Esse que é o projeto, que está envolvido o filho do presidente. É o nazismo, o retorno do nazismo a nível mundial. O nazismo é crime. Propaganda de nazismo é crime, mas é isso que eles estão fazendo. Quando ele liberou as armas, ele fez a mesma coisa que fez o Hitler na Alemanha. Leiam a história, vocês vão ver. O plano do Steve Bannon é de nazismo mundial. É a extrema-direita a nível mundial. Esse que é o plano daquele, the movement, o movimento do Steve Bannon, através de instrumentos como esse, do WhatsApp, da lavagem cerebral, convencer as pessoas a eleger ditadores. A eleger filhos da puta, como esse Trump dos Estados Unidos. Como é que as pessoas elegeram um cara que sabia que foi lá, que é um filho da puta? Como é que elegeram o Bolsonaro? Cuja mensagem durante toda a campanha era arma. O símbolo da campanha dele foi a arma. E as pessoas votaram nele. O plano do Steve Bannon é convencer as pessoas por meio de lavagem cerebral, por meio de WhatsApp, por isso que está acontecendo. Aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu aqui, agora está acontecendo na Índia. E quem ele escalou para ser o homem brasileiro nesse movimento? O filho do presidente, Eduardo Bolsonaro. E o presidente está nessa. O movimento que eles estão fazendo aqui é para transformar o Brasil na proa desse movimento. Claro que já está implantado. Já tem na Turquia, já tem na Hungria, já tem em vários lugares. Mas nenhum país tão grande como o Brasil. País enorme, com essa população enorme. Então aqui é o laboratório do Steve Bannon. Eles estão vendo como é que eles podem matar a democracia brasileira. Eles estão tentando isso. Com ministros malucos, com violência. Porque você cria... Quanto mais violência, mais favorece a implantação de Estado policial. Olha, tem muita violência, temos que endurecer o regime. De todas as maneiras. Temos que intervir. Os generais estão aí no governo, eles estão bonzinhos agora. Mas se a situação ficar incontrolável, de violência, etc., os generais que estão aí vão dizer também, não, precisamos endurecer o regime para controlar a violência. E aí é o Estado policial, quer dizer, é isso que está se projetando, não é? Ainda bem que eles não são competentes para implantar isso, né? Isso é um governo pé de chinelo. Um governo que não sabe resolver uma crise.
Ao contrário, é um governo que se afunda na crise. É um governo com filhos, é uma corte, voltou a corte de Dom Pedro. Tem o Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II e Dom Pedro III ainda. Tem vários Pedrinhos. Então, eles não estão sendo competentes para implantar esse plano do Estado policial. Mas estão tentando minar a democracia. Claro que estão tentando. Não conseguem. É difícil conseguir. Está tendo oposição. Os brasileiros não vão deixar. Os brasileiros já viram que foi um governo autoritário. Aí sim é que não tem imprensa e não se sabe dos escândalos sequer. E os caras vêm na tua casa e te prendem e te levam. E você não pode fazer nada, como aconteceu comigo e com quantos milhares. As vítimas não foram só os torturados, os que morreram. Eu também fui vítima, nunca fui de nenhum grupo, nunca fui militante político. Vieram aqui na minha casa os caras de metralhadora me prender, me levaram pro doicode. É isso que é um governo autoritário. Você não tem segurança nenhuma, você não tem garantia. Então, nenhum cidadão que tem um pouco de raciocínio vai querer viver numa situação dessa. Não é possível. Não é possível que alguém queira viver num clima de insegurança. E insegurança não é só para quem é militante político. Eu já estou contando, eu não era militante político. Jamais fui. E ainda assim vieram na minha casa de metralhadora, às 6 da manhã. Me levaram daqui, me sequestraram. Podiam sequestrar quem quisessem, é isso que é um governo autoritário. Alguém quer viver assim? Correndo risco de ser preso na sua casa, na frente dos seus filhos, na frente da sua mãe? Os caras com metralhadora. E se a metralhadora dispara e eles me matam aqui na porta de casa? Podia ter acontecido. Eles vieram dando soco em mim, sem saber quem eu era. Já vieram dando soco, como se eu fosse um cara perigoso. 2 metralhadoras e os caras me dando soco. E me jogaram lá, no doicode. Não fui torturado, mas podia ter sido. Só não fui torturado porque tinha muita gente para torturar, eles não tinham tempo para se dedicar a mim. A minha ficha era nada. Sabe o que eles aprenderam na minha casa, no meu quarto, como provas de que eu era um perigoso subversivo? 3 livros. Um se chamava Maravilhas do Conto Russo. Conto de Tolstói, Chekhov. Aí eles acharam, conto russo, então é subversivo. Por isso que eu fui preso. Me deixaram preso lá 45 dias. Não fui torturado. Mas já não é uma tortura ficar ali 45 dias, vendo o meu companheiro de cela torturado todo dia, voltando para a cela? Foi muito bom para eu saber, porque eu sou jornalista, então ali eu tive a prova realmente do que se fazia nas instalações do 2º Exército em São Paulo. E os oficiais sabiam disso. Os oficiais um dia vieram vistoriar as celas, todos vestidos de verde oliva. E viram ali os presos, todos nós ali. Os torturados, não torturados. Quer dizer, eu não fui torturado, já falei, porque eles não tinham tempo para mim. Tinha muita gente para torturar. E ali eu vi o que é um torturador. Mesmo não estando na frente dele, porque os torturadores vinham para o quintal ali onde ficavam as celas. Tinha um que se vestia de juiz. Ele andava de toga.
Se não me engano, chamava-se Romualdo, mas era tudo nome frio, claro. Romualdo. Lembro de uma cena, o Romualdo na cela ao lado da minha, que era a cela das mulheres, as mulheres ficavam numa cela só. E ele gritou para uma: Fulana, hoje eu vou fritar os ovos do teu marido. Eram assim os torturadores. Basta assistir filme de terror. Os monstros são os torturadores. Eles agiam como monstros, falavam como monstros. E esses torturadores, que são monstros, são covardes, são todos covardes. O que tem de mais covarde do que você amarrar uma pessoa nua e dar choque elétrico nela? Nua, a pessoa nua. Dá choque elétrico e dá chute nela. Como é que eles conseguiam fazer isso? E eram muito bem pagos para fazer. Os torturadores eram premiados quando conseguiam arrancar confissões. Ficavam ricos com as torturas. Mas como é que aguentavam isso? Como é que dormiam em paz? Amarram um sujeito, homem, mulher, torturavam a mulher na frente dos filhos. Traziam os filhos para ver a tortura da mãe. Isso é gente. E o comandante disso tudo, o comandante do DOI-CODE, na época, era o coronel Brilhante Ustra, esse que foi exaltado pelo atual presidente. Foi exaltado ao vivo pela televisão para todo o Brasil, falando na Casa da Democracia, Congresso Nacional. Ele homenageou o comandante desse inferno que eu acabei de narrar. Onde mulheres foram estupradas. Onde todos sofreram. Esse prédio foi demolido para se apagar a memória da chacina, para se apagar o sangue que foi derramado lá dentro, para que não ecoassem mais os gritos que lá dentro ecoaram e que foram ouvidos dos prédios que havia em volta. Moradores dos prédios em volta do DOI-CODE, da Rua Tutóia, ouviam os gritos das torturas. E os carcereiros aumentavam o volume do rádio para que as torturas fossem abafadas. Quem quer a volta disso? Quem quer viver sob o risco de cair nesse inferno? De ver metralhadoras na sua casa te levando para lá? Que é isso que vai acontecer de novo. Se eles conseguirem de novo destruir a democracia. Que é o que estão tentando. Meus amigos da TV Sonic, da TV 247,
agradeço a todos pela audiência de vocês. Por favor, se inscrevam na TV 247, se inscrevam na TV Sonic, compartilhem, visualizem e, por favor, continuem conosco, porque estamos juntos, estamos em busca da verdade, estamos lutando para preservar a democracia, estamos lutando para preservar a vida dos brasileiros, para melhorar a vida dos brasileiros, para que esse país maravilhoso, para que esse país que tem um povo maravilhoso, seja mais feliz, seja mais igual, para que as pessoas parem de se agredir, para que as pessoas encontrem motivos para festejar e cantar. Espero vocês aqui de novo. Eu faço os programas a qualquer momento, mas tenho 2 horários na grade: Jornal do Meio-Dia, Jornal da Meia-Noite. Diariamente. Estarei com vocês de novo à meia-noite. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Tchau. Até lá.